minhas senhoras, meus senhores. Durante todo o período de trabalho da CPI, me impus um silêncio doloroso sobre as notícias ali analisadas. Todos bem podem imaginar o meu sofrimento durante esta fase, suportado graças a uma absoluta fé em Deus. Essa postura, é verdade, foi muitas vezes questionada por amigos, conselheiros e auxiliares, que imaginavam ser mais adequada minha resposta imediata a cada uma das acusações feitas. Permaneci inabalável na determinação de me manter isento, apesar das calúnias, difamações e injustiças contra mim cometidas. Persisti nesse propósito, para que todos pudessem ter a certeza de que em nenhum momento, por força da intervenção minha nas investigações em curso, fossem criados embaraços ou constrangimentos ao trabalho que se realizava na comissão e fora dela. Como muito bem diz a Bíblia, há tempo de calar e tempo de falar. Decidi-me hoje, momento que me pareceu adequado, vir à nação, para de coração aberto analisar o processo político, dar todas as explicações necessárias e assegurar que tudo farei, para que nenhum dos culpados fique impune. E aqueles que tiverem burlado a Receita Federal podem estar certos que terão de repor tudo com as penalidades exigidas na forma da lei. Responderei ao que creio sinceramente. Sejam profundas injustiças, pré-julgamentos e posturas nitidamente eleitorais, absolutamente inadmissíveis diante de episódios que podem comprometer decisivamente o... Não está bom isso aí. Não é ainda o local disso. Isso aí tem que ficar no negócio do carro. Em 1989, depois de um período bastante conturbado, que foi o período da ditadura militar no Brasil, era eleito o nosso primeiro presidente de forma democrática. O primeiro presidente naquilo que nós, na história, chamamos de redemocratização. Alguns anos antes, teve um dos maiores movimentos sociais, que, como eu já havia mencionado na pergunta, era as diretas já. Basicamente, a população pedia para que ela votasse diretamente para presidente, não fosse um colégio eleitoral que indicasse o seu presidente. Isso não aconteceu durante a eleição de Tancredo Neves, que acaba vencendo, falecendo, e quem entra em seu lugar é o José Sarney. Só que em 89 isso acontece. Em 89, vence Fernando Collor de Mello, o caçador de Marajás. Basicamente, Fernando Collor de Mello, ele, durante toda a sua campanha, ele vem com uma cara populista, uma cara carismática, um cara que consegue falar com o povo, consegue falar bem, se impor durante os seus discursos, e com uma peculiaridade bastante importante. Durante um discurso, ele escutou a palavra Marajá. Quem seriam os Marajás? Os Marajás, basicamente, naquela ideia do parasitismo, vou tentar dar uma explicada do que é o parasitismo rapidamente. O parasitismo, basicamente, vem lá do período colonial, quando a metrópole ou os funcionários da coroa detêm os poderes, detêm as partes econômicas daquela coroa sem fazer muito esforço, daquela colônia, perdão, sem fazer muito esforço. Por exemplo, o rei estaria na sua metrópole, vamos pegar o nosso caso aqui, o rei de Portugal, seja Dom José, seja Dona Maria, seja Dom João VI, seja qualquer um dos Dom Pedros, seja o Dom Miguel, estaria lá sentado no seu trono, enquanto aqui seriam retirados pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, café, e seriam exportados. Esses lucros, uma parte viria para a colônia e muito para os funcionários da coroa que aqui estavam, e o resto iria para a metrópole. Esse é o parasitismo. Eu não faço muito esforço, mas eu ainda recebo. Beleza? A questão aqui é que o Fernando Collor disse que ainda havia o parasitismo. O funcionalismo público ainda se fazia muito presente, ainda tinha muita força e recebia muito dinheiro, segundo ele, sem fazer muita coisa.
Então esses eram os marajás, esses eram os funcionários públicos que o Fernando Collor foi muito contra. O Fernando Collor, como eu já disse, ele era muito carismático. Só que talvez ele quase teve uma pedra no seu caminho, que um cara que é muito mais carismático do que ele. Meus amigos, vocês vejam como é bom nós vivermos num país democrático. Um garoto que era camelô e que começou vendendo carteirinhas para guardar o título de eleitor, com 14 anos de idade, hoje se lança candidato à presidência da República de um país como o nosso, o Brasil. Vejam como é bom viver na democracia. Oportunidade igual para todos. E vocês sabem que, desde que eu comecei a falar em política, as minhas preocupações sempre foram com as pessoas menos favorecidas. Eu sempre disse a vocês que não se admite, num país como o nosso, termos gente passando fome. Não sei se você conhece, tem um rapazinho chamado Silvio Santos, que era para concorrer pelo PMB, né, Partido Municipalista Brasileiro, mas como ele acabou se inscrevendo, né, fazendo sua candidatura após o período, por um teórico erro do José Sarney, que não fechou o período a tempo, ele acaba não concorrendo. E o maior medo do Fernando Collor, que era a popularidade do Silvio Santos, acaba caindo por terra. Fernando Collor vai para o segundo turno com o Luiz Inácio, né, e acaba vencendo. Aqui eu vou tentar fazer duas partes para esse vídeo, porque ele é um vídeo bastante longo e eu quero tentar trazer alguns pontos importantes. Por que ele é um vídeo longo? Porque, ao mesmo tempo que ele foi o nosso primeiro presidente a ser eleito de forma democrática, na redemocratização, de uma forma direta, ele também é o nosso primeiro impeachment, é o nosso primeiro presidente que cai. Depois que o Fernando Collor assume, o Fernando Collor tem alguns posicionamentos bastante polêmicos. Primeiro, se a tua mãe, se os teus avós, aí dependendo da tua idade, viveram nesta época, sabem que houve a retirada das poupanças, dos valores das poupanças das pessoas, em virtude da alta inflação. Uma tentativa, um plano econômico ruim, né, elaborado por ele, pelo PC Farias, que também eu vou falar mais um pouco para frente quem é o PC Farias. Bastante ruim, porque com a inflação os preços eles são muito instáveis. Tu pode ir de manhã em um supermercado, estar um valor, e à tarde ou no outro dia estar outro valor, aquele mesmo produto, porque a inflação está muito alta. Porém, durante todo o governo do Fernando Collor, ele defendeu o não nepotismo, né, contra o nepotismo e contra a corrupção, que é assim que um presidente populista acaba vencendo. Porém, existem duas coisas. Primeiro, o Brasil estava passando por um momento conturbado e o Collor sempre gastou muito, sempre mostrou que gastou muito. O Collor ia de helicóptero para o seu trabalho, morando na mesma cidade, perto até mesmo dos três poderes. O Collor utilizava-se muito ele era sempre fotografado, tendo momentos bastante de uma ostentação um pouco acima para um país que estava em frangalhos. Ele era contra o nepotismo, mas a sua esposa, Rosane Collor, virou presidente do LDA, que era um órgão, né, hoje é extinto, um órgão que era ligado ao governo, que tinha uma ideia de repasse de valores para os municípios, e ela foi investigada porque ela estava repassando mais valores para o seu próprio município. Aí o Collor, como alguns governos, vocês também vão ver isso presente, o Collor tinha uma característica muito peculiar, muito do Collor para esses momentos, que era a famosa cortina de fumaça. O Collor, ele, quando começava uma investigação, alguma coisa do tipo, ou alguma polêmica referente ao seu governo, ele largava uma cortina de fumaça. Então, por exemplo, quando aconteceu isso com a Rosane, o Collor
aparentou um certo divórcio, né, um possível divórcio. Ele se afastou, disse que não tinha nada a ver com a LDA e nem com a Rosane, e isso passou, de certa forma passou. Apareceu publicamente sem aliança, etc e tal, fez todo um burburinho em volta disso, a famosa cortina de fumaça do Fernando Collor. Porém, para o seu impeachment, a sua cortina de fumaça não foi suficiente. PC Farias era o rapaz, o investidor, o cabeça da sua campanha eleitoral. Para fazer a campanha eleitoral do Collor, arrecadou-se muito dinheiro de empresas e até, de certa forma, de alguns eleitores, mas grande maioria de empresas. Por parte do PC Farias, Paulo César Farias. Porém, esse dinheiro ele começou a ser ostentado muito depois do Collor já eleito. E segundo o PC, era um dinheiro que havia sobrado das eleições. Neste momento entra Pedro Collor de Mello. Quem é o Pedro Collor de Mello? Pedro Collor de Mello é o irmão do Fernando Collor de Mello. Pedro era dono da Gazeta de Alagoas, né, do estado de Alagoas, um periódico que se localizava mais especificamente na capital, Maceió, né? Era um jornal da família Collor, que tinha bastante relevância ali no espaço público, mas que a briga entre o Fernando Collor e o Pedro Collor também girava em torno da Gazeta. Por quê? Só fazer um parênteses rápido. O Pedro Collor só era presidente da Gazeta porque o Fernando Collor foi para a parte política, porque pela hierarquia e pela preferência familiar quem deveria assumir era o Fernando Collor. Porém, o Pedro ele não fazia campanha para o Fernando Collor na Gazeta. Sempre tiveram uma relação bastante conturbada e a Gazeta também sempre foi um empecilho para o Fernando Collor. Uma pergunta que eu acho que também é da curiosidade da população e da imprensa, se essa história toda começou com uma questão de empresa familiar. Quer dizer, havia uma aliança PC Farias com seu irmão, segundo as suas denúncias, no sentido de criar uma rede de comunicação paralela que competiria com as empresas que o senhor dirigia. Se não houvesse esse problema familiar e empresarial, quer dizer, se o senhor não tivesse um conflito empresarial dentro da sua família, o senhor ainda assim faria as denúncias? O senhor ainda assim daria a entrevista à Veja que detonou o processo da CPI, enfim, do impeachment? Talvez não tivesse ocorrido nos moldes em que aconteceu, mas certamente aconteceria um dia ou outro de outra maneira, ou parecida ou similar em algum momento. A propósito disso, existe essa interpretação que é basicamente aquela mais objetiva e mais clara. Foi só porque havia uma perspectiva de haver concorrência, vai acontecer uma concorrência com as empresas da família, do grupo da família, que ele detonou as denúncias que fez. Mas não era bem isso, o problema era muito mais profundo, havia muito mais profundidade em tudo isso. O que o Paulo dizia e queria, mas eu não tinha noção da abrangência e da grandeza do que ele pretendia, era fazer aquela velha história. Bom, esse ano eu elejo você governador, elejo fulano prefeito, enfim. É um comando político no Estado para fazer Deus sabe o quê. Se fizeram com o país o que fizeram, imagine o que não iam fazer no Estado. Assim, mas se houvesse um acordo com o senhor, quer dizer, se o senhor... Eu nunca me chamava empresarial. N vezes, e tentamos esse acordo, tentamos isso, não pode haver isso, não pode haver isso. Essa pergunta era a sua colocação. Eu então calaria a boca, faria o acordo porque não vai ter concorrência, então eu fico quieto. Confesso a você que não, do jeito que eu me conheço, do jeito que eu sou, isso mais dia menos dia, isso ia gerar, mais dia menos dia, um grau de insatisfação íntima dentro de mim que eu não poderia suportar. E foi esse o grande motivador. E também pela questão do afastamento sob a alegação de que eu sou louco. Como assim? Como é que pode uma coisa dessa? Tanto que até mesmo com o investimento, o Collor abriu um novo jornal. Um jornal que talvez em muitos momentos esteve inativo, né? Porque era um jornal especificamente para fazer campanha para o Fernando Collor. Mas que esses burburinhos, essas rusgas, essas brigas entre os irmãos, elas foram até o momento em que o Pedro Collor colocou na mesa todo o projeto, toda a rede de corrupção do governo Collor, envolvendo PC Farias, Paulo César Farias, como já disse, e o Fernando Collor de Mello. Assim, abrindo uma CPI
contra o PC Farias. PC Farias caindo, Fernando Collor de Mello caía também. Porém, aí entra um aspecto que eu posso deixar para outro vídeo. Vamos lá, outros aspectos. A loucura do Pedro Collor de Mello, a briga familiar entre a família Collor, num geral, né? Há o segundo, talvez não o segundo, mas também um movimento social bastante relevante, que foram os caras pintadas, que tu já deve ter visto as bandeiras, as camisetas, fora Collor, que vem depois de um pedido de apoio vindo do próprio Collor. O impeachment, efetivamente, do Fernando Collor de Mello, tentativa de fuga do PC Farias, a posteriormente morte também do próprio Pedro Collor de Mello. São várias nuances que nós podemos colocar aqui, mas eu acho que eu vou deixar para um outro vídeo. Vou deixar uns créditos aqui. Esse vídeo, ele foi baseado em alguns artigos que eu posso deixar na descrição aí, mas especialmente do podcast Collor vs Collor da Globoplay. Então é um podcast muito legal, bem estruturado, bem feito, aliás, e que eu indico muito vocês ouvirem lá para vocês entenderem um pouquinho mais de tudo isso que eu estou falando e talvez até mesmo ouvir o que vem no próximo vídeo.